De todo o meu ser, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 5, capítulo 22. Quando Nathan chegou a casa no final da tarde, Lilian estava em seu quarto, sentada em frente ao toucador, penteando os cabelos. Olhou para o marido pelo espelho, sorriu e, sem se voltar, cumprimentou. Olá, querido, como foi seu dia? Bom. Ele pousou o chapéu em cima da poltrona, sentou-se na cama e ficou olhando-a pelo espelho. Ela terminou a maquiagem e tornou a olhar para ele. Aconteceu alguma coisa? Fitando-o com ar enigmático, ele respondeu. Fui promovido. Lilian soltou o vidro de perfume que espargia pelo colo e virou-se abruptamente. Promovido? Isso é maravilhoso. Nathan se sentia pouco à vontade. Não entendia por quê. De uma hora para outra recebera tantas e sucessivas promoções. No começo, pensou que fosse um acaso da sorte ou do destino. Agora, porém, não tinha tanta certeza. Os olhares dos antigos companheiros o incomodavam, como se o acusassem de deslealdade e oportunismo. Eles estão com inveja, disse Lilian. Não ligue, você não precisa mais deles. Mas ele ligava e as justificativas dela não o convenciam. Conhecia aquela gente desde sua admissão na fábrica, havia quase 15 anos. Sempre foram amigos, até que de uma hora para outra todos passaram a ignorá-lo e se calavam toda vez que ele se aproximava, como se ele fosse um traidor ou um espião. Revendo seus passos na fábrica, lembrou-se que todos acharam justa sua promoção, a chefe de produção. Era um empregado antigo, muito responsável e conhecia o serviço como ninguém. Logo depois, quando fora chamado a ocupar o cargo de gerente, a reação foi de desconfiança. Mas ele não era culpado pela morte de Cleito, o gerente anterior, e não podia recusar a promoção. Ninguém recusaria. E agora, passados poucos meses desde a última vez em que fora promovido, o chefe o chamara e lhe oferecera o cargo de diretor de vendas. Trocara-o de setor. Já não trabalharia mais na produção e sim nas vendas. Seria encarregado de contatar os clientes, oferecer seus produtos, discutir preços e elaborar cláusulas de contratos favoráveis à fábrica, coisas com as quais Nathan absolutamente não estava familiarizado. A única coisa de que entendia era de produção. A indústria têxtil havia crescido muito nos últimos anos e Nathan se tornara um especialista em tecelagem. Não compreendia porque tinha que ser desviado para um setor burocrático para o qual nem se achava preparado. Além do mais, o Sr. Jack, antigo diretor de vendas, estava no cargo havia muitos anos e sua aposentadoria fora motivo de estranheza. Ele sempre dissera que gostava do seu trabalho e queria morrer trabalhando. E então, de uma hora para outra, resolvera se aposentar. O pior de tudo era que ele estaria obrigado a constantes viagens. A fábrica do Sr. Brandley era muito grande e próspera, e seus tecidos eram comercializados por todo o país e até no exterior. E ele lhe dissera que teria que viajar muito, inclusive para a América, onde as vendas começavam a disparar. Nada daquilo o agradou. Não queria se afastar da família e não estava à altura do cargo que lhe ofereciam. Tentou dizer isso ao patrão, mas ele não aceitou suas desculpas. Nem pense nisso, dissera. Você é meu homem de confiança. Conhece a fábrica como ninguém. Mas, Sr. Brandley, rebateu Nathan confuso, tenho família. Não posso me ausentar e depois não entendo nada de vendas. Isso não é problema. É claro que não vou atirá-lo aos leões sem qualquer defesa. Você vai se preparar adequadamente, aprender a função. Vou lhe mostrar tudo e em breve você será um excelente diretor. Mas, nada demais, Nathan, e depois o salário é excelente. Sei disso e não quero que pense que estou mal agradecido, mas é que, como disse a minha família, que eu saiba, sua esposa é uma mulher jovem e saudável, que inclusive já trabalhou aqui, e seu filho já é um rapazinho. Eles precisam de mim, precisam, e de dinheiro também. Pense em tudo o que poderá lhes proporcionar com o salário que estou lhe oferecendo. Você comprou uma casa nova, não foi? Ele assentiu. E num bairro elegante, não é? Sim, mas está hipotecada. Mas o motivo para aceitar
pois o novo salário lhe assegurará o pagamento da hipoteca. Vamos, homem, deixe de sentimentalismos. É uma proposta irrecusável e você vai se surpreender com a realidade de que todos podem passar muito bem sem você. Pensando no quanto Lilian ficaria furiosa se ele recusasse o novo cargo, Nathan se deu por vencido. O senhor tem razão, sua proposta é mesmo irrecusável. Quer dizer então que aceita? Aceito. Excelente, exclamou exultante. E não pense que está me fazendo um favor. Você mereceu essa promoção. Esteja certo de que não vai se arrepender. Já estava arrependido. Agora, fitando a mulher envolta em rendas e fitas, imaginou se havia mesmo agido corretamente. Ela era ambiciosa e não ligava a mínima para ele ou para o seu filho. Só pensava em roupas e joias que ele vinha comprando com sacrifício. E de uma hora para outra, milagrosamente, tinha condições de satisfazer seus caprichos mais extravagantes. Agora sim, serei uma dama de verdade, comentou ela sonhadora. Para começar, podemos dar uma festa. Toda a alta sociedade londrina estará presente. Devagar, Lilian. Só fui promovido, não fiquei rico. Como não? Você vai ganhar muito bem, não é mais um operário, é diretor, está ingressando na elite industrial. E vou ter que viajar, cortou ele. Viajar para onde? Não sei, pelo país e pelo exterior. Um brilho de vitória despontou no rosto de Lilian, e ela sorriu intimamente. Enquanto ele viajasse a negócios, ela e Richard estariam livres para se encontrar, e quem sabe viajar também. Foi uma grande prova de amor. Por que outro motivo Richard teria obrigado Jack White a requerer a aposentadoria, sob pena de despedi-lo para dar o cargo a Nathan? Por ela. Pensando nisso, sorriu maliciosamente e elogiou com disfarçado fingimento. Ah, Nathan, fico muito feliz por você, foi merecido. Não está aborrecida por eu ter que viajar? É claro que não. Pensei que sentiria minha falta. Ela tossiu levemente e se aproximou, segurando suas mãos com fingida ternura. É claro que sentirei sua falta, mas será um sacrifício que terei que fazer em benefício do seu sucesso. Tem certeza? Absoluta. Prometa-me apenas que Irão não irá me trair com nenhuma americana. Ouvi dizer que elas têm modos muito despojados. Se lhe dar tempo de contestar, abraçou e começou a morder seu pescoço, deixando-o louco. Lilian sabia como dobrá-lo. Conhecia seus pontos fracos e aqueles que lhe davam mais prazer. Na hora do jantar, Nathan estranhou a mesa posta para dois e indagou preocupado. Onde está Ross? Trancado no quarto. Respondeu ela secamente. Não quis sair nem para almoçar. E você deixou? O que queria que eu fizesse? Que eu arrancasse de lá fosse ou arrastasse até aqui? Como ele fizesse menção de sair, ela segurou sua mão e falou com voz melíflua. Deixe. Ele ainda está chateado por causa da mudança, depois passa. Ross é uma criança e precisa se alimentar. Vou mandar Nora levar-lhe algo para comer. Tocou a sineta e a empregada apareceu. Deu-lhe ordens para que fizesse um prato e o levasse ao quarto de Ross. A criada obedeceu e preparou a refeição. Bateu de leve na porta, mas o menino não escutou. Perdido que estava, olhando pela janela, o coração oprimido pela saudade de Mariane. Como ele não entendia, Nora abriu a porta e entrou. O que quer? Indagou ele de má vontade ao vê-la com a bandeja na mão. Sua mãe mandou trazer-lhe a refeição. Ela não é minha mãe, esbravejou. E leve isso daqui, não estou com fome. A criada pousou a bandeja na mesa e saiu devagarinho. Assim que chegou de volta à sala, Nathan indagou ansioso. Ele comeu? Não, senhor. Deixei a bandeja lá, mas ele nem olhou para ela. Nathan balançou a cabeça e dispensou-a. Não estava acostumado à presença de estranhos às refeições e queria ficar a sós com Lilian. Não sei o que fazer com Ross, desabafou ele, levando o copo de vinho aos lábios. Ele está ficando rebelde. Influência de Mariane. Aquela menina é uma praga. Ela é prima dele e Ross sente a falta dela. Quanto a isso, não há nada que possamos fazer. Talvez eu deva ir falar com David. Somos irmãos e nunca havíamos brigado antes. Para dizer-lhe o quê? Que está arrependido? Poderia pedir-lhe desculpas para começar. E vai se desculpar por ele ter uma filha doida varrida? Não se trata disso. Preocupo-me com meu filho.
Marianne e Ross foram criados juntos, a separação está sendo difícil para ambos. Lily enxugou os lábios com o guardanapo e rebateu friamente. E você pretende reaproximar os dois? Acho que não seria má ideia. Faça isso e transforme nossa casa no hospício. Você está exagerando. Marianne é dócil quando bem tratada. Está querendo dizer que eu a trato mal? Não é isso. É isso sim. Pois deixe que ele diga. Não gosto de Marianne e não a quero entre nós. Não vou tolerar a presença de uma doida nesta casa. Nathan ficou alguns minutos pensativos até que sugeriu. Talvez Lors é que possa ir visitá-la. Se consentir nisso, ele vai perder de vez o respeito por mim. Não creio. Já se esqueceu das imprecações que ele falou de mim? Ele estava com raiva, perdeu a cabeça. E vai perder de novo se continuar a se encontrar com aquela pirralha maluca. Ela é uma péssima influência para ele. Você está se dando muita importância. Marianne só quer saber de Ross. Se os deixarmos em paz, ela nem se lembrará da sua existência. Tem razão, precisamos deixá-los em paz. É por isso que insisto que o melhor para ele seria morar de vez com a adorada prima. Por favor, Lilia, não recomece com isso. Você sabe que eu não vou permitir. Ross gosta mesmo é de Kate e de Marianne, não gosta de mim. Por que não satisfazer a sua vontade? Está enganada. Conheço o amor do meu filho por mim e eu o amo também. Chama isso de amor. Veja como ele está, trancado no quarto feito um bicho do mato. Eu não compreendo você. Não quer permitir que ele vá visitar Marianne, mas sugere que eu deixe morar lá. Não vai nisso uma grande contradição? De jeito nenhum. Se permitirmos que ele a visite, corremos o risco de chegar a casa um dia e termos a desagradável surpresa de encontrar Marianne aqui. Agora, se ele for morar com ela, não terá motivos para trazê-la à nossa casa, você não acha? O que eu acho é que você está tentando me afastar do meu filho, mas não vou permitir. Proíba de tocar novamente nesse assunto. Já está decidido. Ross fica comigo e pronto. A discussão tirou o apetite de Nathan, que se levantou aborrecido e saiu para a rua. A pressão de Lilia estava se tornando insuportável. Agora percebia tudo, como fora idiota. Lilia queria se livrar de Ross a todo custo. Não gostava dele. Talvez não gostasse de ninguém além de si mesma. Interessava-se apenas pelas futilidades que o dinheiro podia comprar. O pior não era ela, era ele. Lilia era interesseira e fútil. Provavelmente sempre fora assim. Kate tentara avisá-lo, no entanto, não lhe dera ouvidos. Surdo pelas falsas palavras de amor com que Lilia o enfeitiçara. Jamais devia ter se afastado da família por causa de mulher alguma. Como fazer agora para voltar atrás? Nathan chutou uma pedra e atravessou a rua, admirando a casa grande e bonita pela qual se endividara tanto. Tudo para satisfazer os desejos e os gostos de Lilia. Ela estava satisfeita em sua vaidade, e para isso, tanto ele quanto o filho tinham que ser infelizes. Era preciso reagir e impor sua vontade. Mas como? Se não tinha coragem de contrariá-la. Perguntava-se por que era tão covarde e não encontrava a resposta. Deu uma última olhada para a casa e soltou um suspiro profundo, descendo a rua a passos lentos. Uma mulher passou ao seu lado e ele se deteve impressionado. Seria mesmo Kate? Não podia ser. Ela estava muito longe, feliz com o amor de sua família. Instintivamente, voltou-se e viu a mulher se afastar. Tão diferente e ao mesmo tempo tão semelhante à cunhada. Kate era uma mulher bonita. Será que tinha consciência de sua beleza? Provavelmente não. Sufocada pelos afazeres domésticos e os cuidados com os filhos, principalmente com Marianne e seu enorme problema. Como gostaria de naquele momento estar ao lado de Kate. Só ela saberia compreendê-lo e confortar o sobrinho a quem criara como filho. Sim, para Ross, ela sempre fora sua verdadeira mãe, e para ele, o que ela realmente seria. Capítulo 23. Foi na noite imediata ao acesso de loucura de Marianne que Luther deu um ultimato aos espíritos das trevas. Reunidos nas profundezas do astral inferior, ouviam com revolta as imprecações e ordens do espírito, que caminhava de um lado a outro com visível impaciência. Seus incompetentes, vociferou, deixei aos cuidados de vocês e o que fizeram? Divertiram-se e aproveitaram bastante.
mas nada de trazê-la para cá. Será que é tão difícil assim levar uma louca ao suicídio? Agora chega. Ninguém mais mexe com ela. Cuidarei de Mariane pessoalmente, que era o que deveria ter feito desde o início. Mas Luther tentou protestar um espírito. Isso não é justo. Você não tem o direito de impedir nossa vingança. E você não tem o direito de impedir a minha. Já não tiveram sua chance? Agora é a minha vez, seus inúteis. Um dos espíritos de rosto cadavérico e olhar assustador encarou Luther com raiva e disse entre os dentes: e se nós não obedecermos? Vocês é quem sabem, mas depois não digam que eu não avisei. Quem é você para nos ameaçar? Vociferou outro. Luther lançou-lhe um olhar sarcástico, acercou-se dele e segurou pelo colarinho, cravando as garras em seu pescoço. Eu sou aquele que manda, e que você não gostaria de enfrentar, rosnou com ar aterrador. O outro, sentindo o poder de Luther, engoliu em seco e tentou retirar as mãos de seu pescoço. Luther apertou um pouco mais e, em seguida, empurrou com violência de encontro à parede. Será que é preciso lembrar a todos que eu sou o chefe aqui? Conquistei esse posto por mérito, graças a muita dedicação e paciência. Aprendi a me defender e principalmente a saber o momento certo de atacar. Quem quiser me contestar vai ter que me enfrentar e provar que é mais forte e mais poderoso do que eu. Alguém quer experimentar? Ninguém se atreveu e Luther prosseguiu. Muito bem, assim está melhor. Porque a defende? Arriscou uma mulher toda rota, defendendo a minha presa e, consequentemente, a mim mesmo e os meus interesses. Porque isso só a mim diz respeito. Você tem contas a acertar com ela, aventou uma velha desgrenhada, assim como nós. Muito justo. Todavia, como disse, vocês tiveram a sua chance e a desperdiçaram. Achei bonito o seu pequeno discurso de poder. Desdenhou um espírito grandalhão e com cara de mal que não era dali. Todavia não me convenceu. Você é um só e nós somos muitos. O que nos impede de atacá-lo e tomar o seu posto? Bem se vê que você é um estranho nas minhas terras, retrucou Luther com frieza, e é só por isso que eu não vou destruí-lo. O outro soltou uma gargalhada tenebrosa e, de forma inopiada, avançou em cima de Luther com uma adaga, derrubando-o ao chão e montando em cima dele com a faca encostada em seu pescoço. Quem vai destruir quem agora? Luther não se deixou intimidar. Permitiu que o outro o ameaçasse por alguns instantes, até que, segurando a mão da faca, atirou para longe a criatura que o dominava, sem qualquer esforço. Os outros, impressionados, quedaram-se boquiabertos, incapazes de emitir qualquer som. Como se nada houvesse acontecido, Luther levantou-se, espanou a poeira astral e continuou a falar, alheio ao estado de quase demência em que se deixara seu agressor. Lembre-se de que só estão aqui porque eu consenti. Muitos de vocês já me conhecem e até trabalham para mim. Para aqueles que são novos e nunca ouviram falar de mim, como nosso amigo ali, apontou sem emoção para o espírito caído. Saibam que toda essa região está sob o meu domínio e tenho um exército ao meu dispor. Quem quiser tomar o meu lugar vai ter que lutar por ele, assim como eu lutei para estar aqui. Só que, ao contrário do meu antecessor, não estou enfraquecido pelo deslumbramento de uma dissimulada iluminação. Não acredito no poder da luz. Creio na potência das trevas, na soberania da força e na propagação do medo para a conquista e a imposição do poder absoluto. O poder é tudo o que importa. O episódio era mais do que suficiente para provar a todos a superioridade de Luther. Os espíritos não ousaram mais enfrentá-lo nem com palavras nem com gestos, e limitaram-se a olhá-lo com ar resignado. O silêncio era total, até que por fim uma mulher levantou um dedo hesitante e, após o consentimento de Luther, perguntou com timidez: não poderemos fazer nada? Luther fez um ar de mistério e retrucou bem-humorado: vamos ver. Aqueles de vocês que quiserem me seguir e obedecer poderão me auxiliar, e auxiliando-me terão novas oportunidades. Você quer nos escravizar? Perguntou perplexo o espírito de rosto cadavérico, procurando ficar fora do alcance de Luther, temendo que lhe acontecesse o mesmo que acontecera ao companheiro atacado. Luther fitou com desdém e respondeu entre os dentes: não gosto de você, animal.
Mesmo assim, vou responder sua pergunta. Não tenho necessidade de escravizar ninguém. Só se tornam meus escravos aqueles que me devem alguma coisa. Disse olhando bem fundo nos olhos do outro, que se encolheu assustado. Aos demais, dou a oportunidade de me servirem. Se quiserem, poderão conseguir uma vingança pessoal, desde que executem minhas ordens. Se não quiserem, podem partir e buscar outra vítima. Não queremos outra, protestou alguém. Temos contas a ajustar com Mariane. Pois então pensem bem. Se quiserem chegar até Mariane, eu sou o caminho. Se não forem ela através de mim, desistam. Ela se tornou inacessível a vocês. A decisão é sua. Luther nem lhes deu tempo de responder. Agora vão dando fora. Só quero aqueles que me são fiéis. Alguns espíritos, atraídos pelas vibrações de ódio, de vingança, de medo e de desarmonia, mas que não estavam ligados energicamente a Mariane, foram saindo de fininho sem dizer nada. Queriam apenas se alimentar daqueles fluidos sem se prender a ninguém. Muitos, contudo, permaneceram. Espíritos presos a ela por vidas passadas e ainda outros ligados a Kate e David, cujo propósito era atingi-los através da menina. Todos em busca de algum tipo de vingança. As criaturas ligadas a Kate e David guardavam ressentimentos e ódios, amealhados em sua última encarnação. Marido e mulher na outra vida foram homens, irmãos e médicos de loucos. O exercício da medicina nos séculos passados constituiu uma tarefa árdua, e a loucura em especial era vista com muito mais medo e preconceito do que na época de Mariane. Kate e David não fugiam à regra da ignorância. Loucura era sinônimo de vergonha para as famílias, e sempre que um paciente com problemas mentais ou simples ideias extravagantes lhes era apresentado, aconselhava os familiares a interná-lo no hospício e esquecer-se deles, que nem fossem visitá-los, deixassem-no entregue à disciplina dos hospitais, com suas pancadas, grilhões e torturas. Loucos não tinham sentimentos, inteligência ou vontade, por isso não era preciso dispensar-lhes consideração. Sempre que algum pai mais zeloso os contradizia, argumentando com a desculpa do amor, eles o criticavam e acusavam de impedir o tratamento, insistindo na perpetuação de uma doença incurável e altamente perniciosa, não apenas ao enfermo, mas a toda a família e a sociedade. Com o diagnóstico precipitado da loucura, muitos doentes foram atirados aos hospícios e lá esquecidos, levando uma vida de maus tratos, de sujeira, de humilhações e falta de amor. Desencarnados, muitos seguiram como enfermeiros do espaço, para serem tratados no astral e recompostos no equilíbrio da mente. Outros, contudo, principalmente os que não eram realmente loucos, encheram-se de tanto ódio que a morte lhes surgiu como oportunidade de vingança. Invisíveis podiam perseguir seus algozes sem qualquer tipo de empecilho ou controle. Os médicos estavam à mercê de sua sanha, indefesos ante os ataques obsessivos. Quando Kate e David desencarnaram, viram-se diante de muitos cobradores que exigiam reparação pelos anos de tortura nos hospícios. Foi difícil a prisão no astral inferior, sob o ataque constante de espíritos dementados. Por fim, lembraram-se da existência de Deus e, sinceramente arrependidos, buscaram auxílio. Uma nova chance lhes foi concedida, dessa vez para reencarnarem em sexos diferentes e casados, receberem como filho um espírito mentalmente desequilibrado e facilmente sugestionável pela influenciação do invisível. Com o cérebro assim predisposto e impressionável, Mariane retornou ao mundo da matéria, carregando consigo o espinho cerebral que a impediria por toda a vida de raciocinar com clareza e controlar suas emoções, dificultando com isso sua interação com o mundo físico. Logo nos primeiros anos de vida, nada de anormal podia ser notado no comportamento de Mariane. As lesões cerebrais de que era portadora não eram visíveis aos encarnados, já que situadas para além da matéria densa. Tratando-se de uma desordem do veículo mental, incapaz de controlar a dilatação destemperada do emocional, gravitavam mais em torno desses corpos, inacessíveis à razão humana de então. Ao final do terceiro ano, Mariane foi se modificando. De um temperamento gracioso e alegre, passou a se tornar desconfiada e arredia.
falando e agindo de forma estranha e pouco comum a crianças da sua idade. Não raro eram as vezes em que via seres imaginários ao seu redor, a princípio fadas e duendes, depois pessoas nada amistosas. Elementais e espíritos pouco a pouco foram se tornando recorrentes e indistinguíveis, partes inseparáveis da realidade de Mariane, que não discernia entre o corpóreo e o não corpóreo. Até os 7 anos, sob a proteção de espíritos amigos, conseguiu manter a lucidez, apesar das esquisitices. Após essa idade iniciada a individualização de seu ser, reuniu condições para enfrentar o próprio destino, seguindo sozinha em sua caminhada terrena. Na verdade, Mariane não estava sozinha de todo. Embora não tivesse qualquer relação pretérita com seus pais, contava com a companhia de Ross, o único que se dispusera a acompanhá-la, movido pelo amor genuíno. Todos os que a ela se haviam ligado em outras vidas não necessitavam passar por aquela experiência, de forma que Mariane foi entregue aos cuidados de pais totalmente estranhos a ela. Foi uma combinação de necessidades entre ela, Kate e David. Se por um lado Mariane precisava vivenciar a loucura, por outro, seus pais tinham que aprender a lidar com a doença de forma amorosa e compreensiva, com uma diferença fundamental. O germe da insanidade estava instalado em Mariane, não em seus pais, que, além disso, não possuíam nenhum dom mediúnico extraordinário além do normal humano. Nem todos os espíritos eram amigos de Mariane, assim como havia aqueles interessados em seu progresso e na vitória sobre o seu passado, outros clamavam por vingança, e não foram poucos os inimigos que Mariane conquistara em suas outras vidas, a exemplo de Luther. Muitos outros aguardavam o momento de empreender a cobrança que tanto desejavam. E ela ia lutando consigo mesma e com seus demônios para sobreviver em seu universo selvagem. Como seu maior e mais feroz inimigo, Luther conhecia todas essas histórias, mesmo porque Mariane um dia fizera parte de seu séquito. Ele a mantivera presa por muito tempo, porque ela muito lhe devia. Todos os que lhe deviam eram cobrados, e o pagamento era a escravidão, servindo em suas hortas de assassinos astrais. Só que Mariane lhe dera um golpe. Às escondidas, sem que ele percebesse ou sequer desconfiasse, conseguira ludibriá-lo e se bandear para o lado inimigo das sombras. Como Luther se enfurecera ao descobrir que ela o deixara, urrara e se debatera em fúria, mas em vão. Inexplicavelmente, ela escapara e fora recolhida em alguns dos muitos centros de reabilitação espalhados por ali. Lugares protegidos aos quais ele não tinha acesso. Dali para algum posto de socorro acima da crosta terrestre não era difícil. As vibrações luminosas da esquadrilha do bem era salvo-conduto, mais do que suficiente para conduzir as almas até paragens mais límpidas. Assim ele a perdera, mas não inteiramente. Ainda podia sentir os fluidos de medo que partiam dela. Ficou à espera. Não foi difícil perceber o seu retorno, nem localizá-la no meio de pessoas estranhas. Ao contrário, tudo ficou mais fácil. A família não a amava, e a falta de amor lhe facilitava as investidas. Além disso, seus pais tinham lá os seus comprometimentos e não eram dados a orações nem coisas do gênero, facilitando ainda mais o seu acesso a Mariane. E agora, ele se encontrava ali, na iminência de efetivar sua vingança. Não havia mais espíritos bonzinhos nem a boa vontade da mamãe. O único e possível obstáculo era o garoto intrometido que agora estava fora. Luther estava praticamente sozinho, sem nada que lhe dificultasse os planos. Então agora era só concretizá-los. Capítulo 24. Não foi possível para as crianças tornarem a se ver. Durante um bom tempo, permaneceram afastadas, cada qual em sua casa, imersas na saudade e na dor. Não passava um dia em que ambos não pensassem numa maneira de fugir e se ver. Todavia a vigilância era constante, e principalmente para Mariane, tudo era muito mais difícil, não apenas pela pouquíssima idade, como também pela dificuldade de tomar decisões e cuidar de si mesma. Mariane mal se alimentava, passava os dias à janela sonhando com Ross, imaginando sua chegada em um cavalo branco, tal qual os príncipes dos contos de fadas que ele costumava ler para ela. Nada do que os pais faziam para animá-la surtia efeito.
o que também não era muita coisa. Mariane não tinha amigos, e desde sua última crise os irmãos a evitavam, com medo. Nem Margot a visitava mais. Apenas de vez em quando, viu um elemental ou outro subindo pelas árvores, mas eles nunca falavam com ela. Estava mais só do que nunca. O verão passou correndo, anunciando o final das férias, e os ventos gelados do outono trouxeram a Mariane um novo ânimo. As aulas iam começar, e ela encheu-se de esperança de que Ross viria buscá-la para irem à escola juntos. Naquela tarde escura de domingo, Mariane esperava ansiosa pelo dia seguinte, quando finalmente encontraria o Ross. Desconhecia a surpresa que aguardava. Logo ao amanhecer do dia saltou da cama, exibindo uma animação comedida, e esmerou-se no penteado, colocando inclusive uma fita cor-de-rosa no cabelo, tudo para agradar Ross. Depois de pronta e perfumada, apresentou-se para o café, a toda hora olhando pela janela da cozinha. Kate e David se entreolhavam preocupados. Ao matricular Roger, que naquele ano iniciaria os estudos, ficaram sabendo que Ross não renovara a matrícula. Deviam ter contado logo a Mariane, todavia foram adiando a notícia, a fim de evitar-lhes maiores sofrimentos. Na hora de sair, Mariane ainda não se convencera de que o primo não iria aparecer. Enquanto Kate ajeitava a fita em seu cabelo, perguntou: "E o Ross, mamãe, cadê ele?" David havia acabado de sair, como sempre antes das tempestades, de forma que caberia a ela mais uma vez cuidar daquele assunto sozinha. "Não sei de Ross", respondeu sem encará-la. "Ele não vem me buscar. Ele não mora mais aqui. Mas a escola dele fica perto da minha. Pensei que fôssemos juntos." A hora de contar era aquela, contudo Kate não conseguia. Roger ao seu lado demonstrava toda a ansiedade do primeiro dia de aula, e ela não queria desapontá-lo. Aquela decididamente não era a hora mais apropriada para uma cena. Talvez mais tarde, quando estivessem de volta, ela levasse a filha para o quarto e sozinha com ela lhe contasse tudo. "Ross deve ter ido direto de sua casa", mentiu. "Vai encontrá-lo depois." Mariane não disse nada. Embora não conseguisse ocultar a decepção, saiu com a mãe e os irmãos, inclusive os pequenos, que não tinham com quem ficar. Naquele momento, Kate não podia prestar muita atenção a Mariane, ocupada com a euforia de Roger e em cuidar dos menores. Com Kevin em sua mão e Suzy no colo, Roger ia ao seu lado tagarelando, enquanto Mariane seguia à frente, alheia à conversa deles, embora sob o olhar atento da mãe. Na escola, Kate se despediu dela com um beijo e seguiu apressada para a de Roger, que também fora a de Ross. Mariane demorou-se um pouco mais, vendo a mãe e os irmãos se afastarem, sobressaltando-se a cada automóvel que parava por perto. Todos os meninos se pareciam com Ross, e quando ela estava prestes a gritar o nome dele, confundindo-o com outro garoto que passava, ouviu uma voz familiar atrás de si. "Pode entrar que ele não vem." Virou-se bruscamente, mas não viu ninguém. A despeito de conhecer aquela voz, deu de ombros e procurou o garoto, que agora ia longe, e escutou novamente. "Está perdendo seu tempo, já disse que ele não vem." Dessa vez, ao se voltar, enxergou o espírito atrás dela, sentado no corrimão de pedras da escada. "Como é que você sabe?" Rebateu de má vontade. "Simplesmente sei." "Quem lhe disse?" "Ninguém precisa me dizer nada, pois sei de muitas coisas." "E sabe onde ele está?" Animou-se. O espírito não respondeu e ficou observando duas meninas que passavam. Vendo Mariane parada no alto da escada falando sozinha, elas não resistiram e começaram a rir. "Acho que estão rindo de você", anunciou ele. Mariane deu de ombros outra vez e afirmou sem interesse. "Problemas dela, eu não ligo." Impressionadas e assustadas com a atitude de Mariana, foram chamar o professor. O Sr. O'Neill foi se aproximando lentamente e parou no corredor, de onde podia avistá-la no patamar de cima. Ela parecia mesmo falar com alguém, contudo não havia ninguém ao lado dela. Resolveu aproximar-se. "Bom dia, Mariane", cumprimentou em tom severo. A menina se calou e fitou o espírito, que escorregou pelo corrimão. Seguiu com o olhar, acompanhada pelo Sr. O'Neill, que não via nada nem ninguém. "Algum problema?" Continuou ele, tentando chamar sua atenção. Ela olhou em silêncio, abraçou a pasta da escola e passou para o lado de dentro, seguida de perto pelo professor.
Sem dizer nada, tomou o rumo da sala e entrou. Como, porém, uma menina que ela não conhecia ocupava o lugar que costumava ser dela, escolheu outra carteira e sentou-se. Quem lhe deu autorização para trocar de lugar esse ano, Mariane? Era o Sr. O'Neill. Tem uma aluna nova no meu lugar, esclareceu ela mal-humorada. Que menina? Retrucou perplexo o professor. As outras crianças se entreolharam e começaram a dar risinhos abafados. Não viu ninguém no lugar de Mariane. Que menina? Repetiu ele. O tom de voz do Sr. O'Neill lhe causou muito medo, e ela deduziu que levaria uma advertência, tudo porque aquela menina estúpida resolvera se sentar no seu lugar. Quando ia responder que não conhecia aquela aluna nova, a outra se virou para ela com ar zombeteiro e, sem dizer nada, simplesmente esvaneceu no ar. Melhor assim. Mariane levantou-se e foi para o seu lugar. O professor deu início às lições. Ninguém sabia o esforço que ela fazia para aguentar a aula até o fim. À hora da saída, como a mãe ainda não havia chegado, deduziu que Rosa é quem iria buscá-la, e uma alegria espontânea iluminou seu rosto. Olhava impaciente na direção da escola dele, mas nada. Rosa não aparecia. Cerca de 10 minutos depois, Kate surgiu, com Roger e Kevin de um lado e Suzy no colo. Ao olhar seu, Mariane desceu as escadas, segurando a vontade de chorar. O Ross não vem? Perguntou. Kate não respondeu, pôs-se a caminho de casa com as crianças em seu encalço, ouvindo as novidades que Roger contava e preocupada com a aparência derrotada de Mariane. Como uma criança tão jovem podia estampar tanto sofrimento nos olhos? Engoliu em seco e soltou a mão de Kevin, estendendo-se para a filha, que a tomou mecanicamente. Segure a mão de seu irmão, disse baixinho, e Mariane obedeceu. Seguiram entre a tagarelice de Roger, os risos dos outros dois e o mutismo de Mariane. À medida que iam se aproximando de casa, foram notando uma movimentação diferente em frente à casa de Ross. Um caminhão de mudanças descarregava móveis e caixas, num vai-vem de pessoas que pareceram a Mariane aquelas que ela queria ver. Mas que depressa soltou-se da mão da mãe e do irmão e disparou pela rua gritando. Ross voltou, eu sabia. O nome do menino morreu em seus lábios, na presença de uma mulher jovem que, parada no meio da escada, olhava com ar de espanto. O susto de Mariane não foi menor, julgando em sua mente confusa que a casa do primo havia sido invadida por pessoas estranhas. Kate chegou em seguida, com Suzy no colo e os outros dois de mãos dadas em carreirinha. Soltou os meninos no pé da escada e galgou os degraus de par em par, chegando à varanda suada e esbaforida, com Suzy ameaçando chorar. Meu Deus, Mariane! Exclamou afando, quase sem conseguir respirar. A falta de ar era tanta que a moça se preocupou. Está tudo bem, senhora? Perdoe-me. Mariane não queria aborrecê-la. Ora, não foi nada, retrucou a outra com simpatia. É que o primo morava aqui, e ela ficou muito triste quando foi embora. Pensou que fosse ele, não foi, Mariane? A menina não respondeu. Com ar magoado, virou as costas e disparou a correr novamente, passando direto para o quintal, nos fundos de sua casa. Não se preocupe, sossegou a mulher, notando o embaraço de Kate. Criança é assim mesmo? Eu sou Laura, acabamos de nos mudar para cá. Muito prazer, respondeu Kate, estendendo-lhe a mão livre que a outra apertou. Meu nome é Kate Landor, mas pode me chamar de Kate. Prazer, Kate. A mulher falava sobre a nova casa e suas expectativas de recém-chegada, mas Kate mal lhe prestava atenção, de tão preocupada que estava com Mariane. Por fim, cortou o assunto com uma certa impaciência. Seja bem-vinda, Laura. Desculpe, mas preciso levar as crianças. Oh, claro, claro, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Apareça quando quiser. Kate sacudiu a cabeça e quase voou para casa. Deixou as crianças na sala e abriu a porta que dava para o quintal. Mariane estava deitada de bruços na grama chorando, movida pela compaixão. Aproximou-se vagarosamente e chamou com carinho. Mariane. Ela levantou os olhos assustada e encarou a mãe, que se ajoelhara ao seu lado. Kate engoliu em seco e sentiu vontade de tomá-la nos braços, mas um certo temor a deteve. Mariane estava tão só, tão perdida e carente, que só o que queria era sentir o acolhimento materno. Dando livre curso às lágrimas, agarrou-se à mãe em desespero
e deixou-se dominar pelo pranto convulso e pelos soluços sentidos. Desconcertada, Kate afastou gentilmente os braços da menina de seu pescoço, fez-lhe um afago sem jeito e balbuciou: "Não chore, Mariane, eu estou aqui." A filha tentou abraçá-la novamente, mas Kate se sentiu estranha recebendo em seus braços. A lembrança da última briga tolhia seus gestos, reacendendo a dificuldade e o preconceito do passado. Queria abraçá-la, porém não conseguia. Achou melhor se levantar e puxou Mariane pela mão, passando os braços da menina ao redor de sua cintura. Era o máximo que conseguia fazer. "Venha me ajudar, Mariane. O que acha de fazermos uma torta de maçã?" Ela foi. Não pensava em tortas nem em comer. Queria apenas o carinho da mãe, que naquele momento seria a única coisa capaz de acalmar seu coração abatido. Kate serviu o almoço e a torta de sobremesas, mas Mariane recusou ambos. Terminada a refeição, ajudou a mãe a lavar a louça em silêncio e subiu para o quarto, atirando-se na cama para chorar. Depois de acomodar as outras crianças para a soneca da tarde, Kate foi bater à porta de Mariane. Encontrou-a deitada de bruços, o corpo estremecendo a soluços esparsos. Aproximou-se cautelosa e sentou-se ao lado dela. Fez um pequeno esforço e alisou seus cabelos. "Mariane", chamou baixinho, "precisamos conversar." "Sobre o quê?" retrucou ela sem interesse. "Sobre Ross." Todas as atenções de Mariane se voltaram para Kate, ao ouvir o nome do primo. Ela se sentou, enxugou os olhos e olhou para a mãe. "Você sabe por que ele não foi à escola?" Kate queria desistir, mas não podia. Aquele era o momento e, por mais doloroso que fosse, ambas teriam que enfrentá-lo. Mariane teria que assumir a decepção, e ela, como mãe, tinha que suportar o que quer que viesse dela, ainda que uma nova e gigantesca crise. Enchendo-se de coragem, Kate inflou os pulmões e, olhando diretamente nos olhos da filha, disparou: "Ross foi transferido para outra escola." "Como assim?" "Ele não estuda mais aqui." "Não, mas onde é que estuda?" "Não sei." "Como? A escola dele é aqui." "Há outras escolas, Mariane, escolas maiores e melhores, e Ross foi para uma delas." "Onde?" "Não sei." "E quando é que ele vai voltar?" "Não vai mais voltar." Aquela conversa estava confundindo, e Mariane começou a se exaltar na tentativa de entender o que a mãe dizia. O rosto foi ficando vermelho, os lábios trêmulos, e uma agitação dominou seus membros, que gesticulavam e chutavam em todas as direções. Estava à beira de uma crise, e Kate se encolheu temerosa. No mesmo instante, Mariane deu um salto da cama e correu para o corredor, julgando ter ouvido a voz de Ross partindo de um dos quartos. A voz vinha do quarto dos irmãos e foi para lá que ela correu, ansiosa e eufórica. Entoadível e claro, a voz sem rosto, imitando a de Ross, acabou por revelar: "Estou aqui, escondido no berço de Suzy." Então era lá que ele se ocultara. Muito inteligente da parte de Ross esconder-se no lugar em que ninguém pensaria em procurar. Com a imagem do primo preenchendo todos os seus pensamentos, Mariane correu de braços estendidos para o berço. Antes de alcançá-lo, sentiu-se puxar violentamente para trás, e um grito agudo trespassou-lhe os ouvidos: "Mariane, não! Deixe-os em paz." O brado despertou as crianças, e Suzy começou a chorar. As mãos que se agitavam em busca da mãe pareceram a Mariane o apelo de Ross, implorando para que ela o salvasse da bruxa. E ela precisava a qualquer custo libertar o menino da sanha maléfica de Lilian. Correu de novo para o berço, sem alcançá-lo contudo. Mãos firmes e poderosas haviam-na puxado para trás novamente. Dessa vez com mais força, ela caiu no chão, ainda aturdida. Conseguiu levantar-se, tentando imaginar de onde partira aquela agressão, que só podia ser obra da feitiçaria de Lilian. Sua mente não conseguia se fixar na realidade presente. As imagens e sons que Luther lhe dirigiam eram de uma história fantástica e fantasmagórica, em que Lilian perseguia Ross, que por enquanto conseguira ocultar-se no berço de Suzy, onde somente ela poderia salvá-lo. Não via Suzy nem os irmãos, e naquele momento nem a mãe, só Ross em perigo. Na hora em que ela caiu ao chão, Luther retirou de sua mente as impressões equivocadas, e a realidade que ela viu
Foi a mãe estreitando Suzy no colo e abraçando os meninos com força bem junto ao seu corpo. Passado o efeito da alucinação produzida pelo espírito, Mariane se deparou com a própria lucidez, recobrando ainda que transitoriamente a capacidade de enxergar e avaliar as coisas. O que ela via, e conseguia compreender muito bem, era o gesto de proteção e amor com que a mãe cuidava dos irmãos, sentimentos que nunca foram oferecidos a ela, principalmente naquele dia, naquela hora, em que a dor da ausência de Ross havia aberto uma ferida tão grande em sua alma que ela nem se importaria de morrer. E como gostaria que a mãe a tivesse acariciado e protegido, como fazia agora com os irmãos, ajudando a enfrentar a solidão e o vazio que a falta de Ross lhe fazia. Ao invés disso, Kate a excluía de seu afeto, subitamente compreendendo com uma clareza surpreendente que Ross não se encontrava ali. Percebeu que o que a mãe temia era que ela ferisse a irmã, mas ela não ia atacar Suzy nem qualquer dos irmãos. Enganara-se, iludira-se pensando ouvir o que nunca existira. E Kate, parada ali, abraçada aos irmãos, lhe dava certeza de seu desamor. A mãe jamais abraçara como abraçava eles, nem quando, momentos antes, sua súplica silenciosa implorara um gesto de afeto. Por que não abraçava também? Porque ela não gosta de você, foi a resposta do espírito invisível atrás de Mariane. Ela tomou um susto. A revelação da verdade era mais dolorosa quando pronunciada por outro. A mãe não amava nem o pai nem os irmãos. A família dela não eram eles. Nunca a mãe ou o pai haviam incluído entre os filhos, não de forma física, mas no amor. O amor deles era para os irmãos, jamais seria para ela. Aquela certeza foi por demais penetrante, e Mariane não conseguiu lidar com ela. Presa de uma sensação de vazio e solidão imensurável, sentiu que os olhos falavam, os membros a atraíam, e a alma fugia de seu corpo como alguém que escapa de uma prisão. Sem emitir qualquer som, tombou desmaiada. Capítulo 25. A mudança de escola não foi surpresa apenas para Kate e Mariane. Ross também só descobrira no início do ano letivo, quando o pai lhe apresentou o novo uniforme, na véspera do primeiro dia de aula. Sua surpresa só não foi maior do que a raiva que sentiu de Lilia naquele momento. Tinha certeza de que aquilo só podia ser obra dela. Nos primeiros dias, Lilia foi pessoalmente levá-lo até a nova escola, que distava umas 4 quadras de sua casa. Mais tarde, aprendido o caminho, Ross conseguiu convencer o pai de que podia ir sozinho como sempre fizera no outro bairro. Foi um alívio para Lilia, que não se sentia à vontade em seu forçado papel de mãe. Aos poucos, Ross foi se familiarizando com as ruas e começou a empreender incursões pelas redondezas. O pai ficava o dia todo ausente no trabalho e a madrasta não se importava com ele. Passava as horas fazendo compras e ajeitando os cabelos, sem se dar conta de sua existência. Não fosse por Nora nova criada, ninguém lhe dirigiria a palavra. Era graças à sua ajuda que Lilia mantinha seus encontros com Richard. Tudo era feito dentro de sua própria casa. De manhã, logo após a saída de Nathan e de Ross, Nora o introduzia furtivamente na casa, levando até o quarto de Lilia. Durante algumas horas ficavam ali trancados se amando. Como todos os outros dias, aquele não era diferente. E Lilia, deitada na cama, em roupas íntimas, examinava o anel que ele pusera em seu dedo, logo após o ato de amor. Será que Nathan não vai desconfiar? Indagou Richard. Nathan é um tolo, desdenhou ela. Não entende nada de coisa nenhuma. Nem sabe que joias possuo. É só dizer que já tinha e pronto. Richard suspirou e deu o último nó na gravata, virando-se para ela em seguida. Essa situação tem que acabar, alertou ele. Sua casa não é o melhor lugar para nos encontrarmos. Enquanto você não alugar um apartamento decente, recuso-me a sair daqui. Para aquela pocilga de antes não volto mais. Não é assim tão fácil. Lugares elegantes custam dinheiro e atraem a atenção dos vizinhos. Você conhece a minha popularidade e o gosto das pessoas por mexericos. Não posso arriscar-me a encontrar com algum conhecido. Então não reclame da minha casa. Não estou reclamando, só que você prometeu que, com Nathan no trabalho, teríamos o tempo todo para nós. E não é isso que está acontecendo. Eu não contava com o garoto. Nathan insiste em não se livrar dele, o que posso fazer?
Por que não manda a um colégio interno? Duvido que Natan concorde, pois se não quis deixar o filho nem com a cunhadinha do coração, não vai querer-o longe por meses a fio. É diferente. Uma boa escola é sempre um argumento poderoso. Ele pode não querer se separar do menino, contudo quer para ele uma boa educação. Falando assim parece uma boa ideia. É uma excelente ideia. Ele pode resistir no princípio, mas acabará concordando que é melhor para o filho. Ainda mais agora que está terminando o treinamento e logo vai ser mandado ao exterior. O que devo fazer? Se Natan notar o meu interesse em mandar Ross embora, não vai concordar. Você não precisa fazer uma abordagem direta. Comece falando da rebeldia do garoto e da dificuldade de controlá-lo sozinha. Então comente sobre o colégio interno, sem pressão, apenas um breve comentário. Não sei se isso vai dar certo. Você tem que tentar. Estou investindo muito alto em Natan para poder tê-la só para mim. Você está me saindo muito cara e estou no direito de exigir o que é meu. Lily sentou-se na cama e estendeu as pernas, calçando as meias com ar sedutor. O que é, seu Richard? Provocou. Meu corpo? Você por inteiro. Ela sorriu maliciosamente e recebeu para novo e rápido ato de amor. Enquanto mantivesse satisfeito, podia contar com valiosas recompensas. Soltou da sua, sussurrou ela. Você é o único homem que me satisfaz. Por mais que Richard soubesse que Lily estava com ele pelo dinheiro, o prazer que lhe dava em troca valia cada libra gasta com ela. Natan não é mais um homem pobre, declarou ele, demonstrando sua superioridade. E enquanto você for minha, ele ganhará um bom dinheiro. Se você me deixar, terá que se acostumar. E viver com um pouco, ele terá que encontrar um emprego que o remunere com o salário exorbitante que eu lhe pago, o que duvido. Eu nunca vou deixá-lo. Dinheiro pode ser bom, mas é a você que eu amo. Aquela era uma mentira que efetivamente fazia bem aos seus ouvidos e ao seu ego. Richard beijou ardorosamente, ajeitou as calças e o paletó já ia sair, quando leves batidas na porta o detiveram. O que é? Irritou-se Lilian. Desculpe-me, senhora, replicou Nora do lado de fora, mas é que já está quase na hora do almoço e o menino Ross não tarda a chegar. Pela janela o vi agora mesmo subindo a rua. Maldição, esbravejou Lilian. Foi o tempo exato de Richard apanhar o chapéu e sair pelos fundos, na mesma hora em que Ross entrava pela porta da frente. Para a surpresa do menino, Lily estava diferente naquele dia, mais bem-humorada e falante, arriscando inclusive uma pequena conversa com ele. Está gostando da nova escola? Questionou interessada. Não, respondeu ele secamente. Que pena. Ouvi dizer que os melhores colégios estão em Oxford, onde fica inclusive a universidade. Rosa olhou desconfiada e respondeu com cautela. E daí? E daí nada, foi apenas um comentário. Era óbvio que aquele comentário não fora gratuito. Ross podia ser criança, mas não era tolo. Terminou de comer, pediu licença e se levantou, remoendo a raiva que sentia de Lilian. Como se ele não soubesse que era muito mais fácil para os pais livrarem-se dos filhos sem culpa, bastando apenas mandá-los estudar em internatos, exatamente como o tio David pensara em fazer com Marianne. Sem chamar a atenção ou fazer ruídos excessivos, saiu sem dizer nada a ninguém, em direção à estação do metrô, que, segundo suas pesquisas, o deixaria mais ou menos próximo à casa de Marianne. Chegara o momento de ir vê-la. Já se sentia seguro andando pelas ruas do bairro, certo de que ele não iria se perder. Deu tudo certo. Pouco depois entrava na rua de Marianne e seu coração disparou. Passou pela casa antiga, onde a movimentação indicava a presença de novos moradores, e seguiu direto para o portão de Kate. Deu a volta na casa e foi até a porta dos fundos, que não costumava ficar trancada. Com o coração aos saltos, rodou a maçaneta e empurrou a porta, que cedeu sem ruído. Entrou na cozinha clara e asseada, direcionando-se para a sala, onde a tia auxiliava Roger com o dever de casa. Ao vê-lo, Kate levou a mão ao coração e soltou um grito de espanto, mas largou o lápis e correu para ele, recebendo em seus braços como uma verdadeira mãe. Quantas saudades, meu menino! Exclamou ela emocionada. Por que não veio nos ver?
Não pude, balbuciou sentido. Morria de saudade de vocês e me esforcei para aprender os caminhos. Ela o afastou um pouco e o encarou. Seu pai sabe que você veio? Se soubesse, eu não estaria aqui. Lilian também não sabe, suponho. Ela principalmente é que não pode saber. Isso não está certo, Ross. Você pode não gostar, mas Lilian é sua madrasta e você deve obediência a ela. Sei que o que fiz é errado, mas por acaso é certo me afastar de vocês? E principalmente de Mariane. Tem ideia da saudade que sinto dela? Posso imaginar. Por mais que não aprovasse a atitude do sobrinho, não se atrevia a mandá-lo de volta, não apenas pelo esforço que ele devia ter feito para chegar até ali, mas principalmente por Mariane. A lembrança do dia em que lhe contara sobre a mudança de escola de Ross ainda estava vívida em sua mente. Mariane correra para o quarto dos irmãos e desmaiara. Felizmente, antes de lhes fazer qualquer mal, daquele dia em diante, tornara-se ainda mais taciturna, evitando encarar os pais, tratando-os feito dois estranhos. Sem dúvida, a presença de Ross ali só podia fazer-lhe bem. Onde ela está? A voz do menino puxou-a de volta ao presente, e ela respondeu com ternura. Lá em cima, mal contendo a ansiedade, Ross se desvencilhou da tia, correndo a escada acima feito uma bala. Atravessou o corredor às pressas e rapidamente alcançou o quarto da prima. Nem perdeu tempo batendo. Escancarou a porta e rompeu pelo meio do aposento. Sentada na cama, Mariane trançava os cabelos de uma boneca e quase desfaleceu de susto. Vinha passando por tantas angústias, levava tantas repreensões e surras, que um rompante daquele só podia sinalizar nova reprimenda. Mas ao invés da mãe, a imagem do primo apareceu nítida à sua frente, e ela demorou ainda alguns segundos para se convencer de que a presença de Ross era real. Largou a boneca em cima da cama e saltou no pescoço dele, ao mesmo tempo em que exclamava: Ross, é você mesmo, não é um fantasma? Não sou nenhum fantasma. Estou aqui vivo e cheio de saudades de você. A voz embargou e ela não respondeu. De tão emocionada, só o que conseguiu foi dar vazão ao pranto. Só depois que as lágrimas deixaram de consumir-lhe as palavras foi que ela, com uma certa dificuldade, conseguiu articular. Pensei que fosse morrer quando você foi embora, porque me abandonou. Rosa estreitou-a de encontro ao peito e retrucou sentido. Não a deixei. Jamais a deixaria. Mas você foi embora. Fui obrigado. Mas isso agora não importa. Vamos aproveitar que estou aqui. Você fugiu, mais ou menos. Fugiu da bruxa? Horrorizou-se ela. Com um sorriso que misturava compaixão e amor, Rosa alisou os cabelos de Mariane e aconselhou. Quero que você pare de pensar em Lília como uma bruxa. Ela é só uma mulher má. Mas dá no mesmo. Tudo bem então, Mariane. Deixemos isso para lá. Quero que você me conte como tem passado, como tem ido na escola, o que tem feito. Quero saber tudo. Com um riso de satisfação, Mariane contava tudo à sua maneira, omitindo os acontecimentos ruins que passara com a mãe. Não queria falar de nada que deixasse Ross chateado. Mais tarde, Kate apareceu. A cena que viu a deixou emocionada e triste ao mesmo tempo. Os dois haviam adormecido nos braços um do outro. Kate suspirou e se aproximou deles, tocando Ross gentilmente no ombro. Acordem, criança, chamou baixinho. Mariane despertou primeiro, e Ross logo em seguida. Os dois se sentaram na cama, esfregaram os olhos, e o menino falou em tom de desculpa. Acho que adormecemos. Não tem problema, vim chamá-los para um lanche. Fiz aqueles biscoitinhos de manteiga de que você tanto gosta, Ross. Juntos os três desceram para a cozinha, onde as outras crianças já estavam acomodadas. Kate serviu os biscoitos e leite, e uma conversa trivial, porém feliz, se iniciou. Todos contavam histórias e riam, até Mariane, que achava graça nas novidades de Roger sobre a escola. Ross respirou profundamente o ar da casa da tia. Aquela era uma família de verdade. Ao final do lanche da conversa agradável, Kate começou a recolher a louça, auxiliada por Mariane e por Ross. Como foi que chegou até aqui, Ross? Questionou Kate. Peguei o metrô. O metrô? Admirou-se Mariane sozinho. Roger é um rapaz, Mariane. Pode muito bem andar sozinho. Ela o fitou com embevecimento e orgulho, ouvindo parcialmente as palavras da mãe.
Seu pai deve estar preocupado. Não devia sair sem falar com ele ou com Lilian. Eu sei, tia Kate, mas não pude evitar. Não quero que eles pensem que tive algo a ver com isso. Não vão pensar. Isso não está certo, Ross. Sabe disso ou não sabe? Eles não sabem que estou aqui, nem precisam saber. É só você não contar. Como poderia contar? Nem sei onde vocês estão morando. Se quiser, posso deixar-lhe o endereço. Prefiro que não. Se seu pai quisesse que soubéssemos, ele mesmo teria nos dado. Ross não vai mais poder voltar, indignou-se Marianne. Não é isso, desculpou-se Kate. Preferia que ele viesse com o consentimento. Meu pai não vai dar consentimento, não enquanto estiver casado com Lilia. E se souber que vim aqui, vai acabar me mandando a um internato. Credo, surpreendeu-se Marianne. Para que internato tinha sentido de punição? Não quero ir para nenhum colégio interno nem sair de Londres. Aqui é minha casa. Depois de refletir alguns minutos sobre o que ele dissera, Kate acabou concordando. Tem razão. Não é certo vir aqui às escondidas, mas muito mais errado é querer levá-lo para longe. Contudo, não me agrada a mentira. A mim também não. Mas Lilia veio com umas ideias esquisitas sobre Oxford. Fiquei desconfiado. Por favor, mamãe, pediu Marianne com uma vozinha miúda. Não conte nada, bruxa. Deixe que Ross venha me visitar, por favor. A súplica da filha foi suficiente para convencê-la. Kate não estava acostumada a mentir, mas o que era uma mentira em troca da felicidade de Marianne. Está certo, Ross, mas quero que saiba que não acho certo enganar seu pai. No entanto, não vou dizer nada por hora. Oh, exultou Marianne com genuína e rara alegria. Obrigada, mamãe. A animação da menina dava-lhe a certeza de que havia feito a coisa certa. Contudo, não podia descuidar de Ross, a quem indagou entre curiosa e preocupada. O que vai dizer em casa? O que quer que diga, Lilia não vai se importar. Kate o fitou com pesar. Consultou o relógio da cozinha e, dado o avançado da hora, aconselhou com firmeza. Já está ficando tarde, é melhor você voltar. Ah, não. Queixou-se Marianne. É preciso, afirmou Kate. Se gosta do seu primo e quer o melhor para ele, deixe-o. Amanhã eu volto, Marianne, assegurou Ross. Prometo. Mesmo contra a vontade, Ross viu-se obrigado a partir. Caminhou até a estação do metrô e embarcou de volta. Já estava escurecendo quando ele chegou, mas por sorte seu pai ainda não havia voltado do trabalho. Apenas Lilia estava em casa, toda emperiquitada, derramando na sala vazia sua faceirice afetada e artificial. Onde esteve? Perquiriu assim que ele abriu a porta. Saí com os amigos, foi a resposta seca. Que amigos? Da escola. Onde foram? À confeitaria. Como não estava com disposição para conversas, Ross rodou nos calcanhares e subiu correndo para o quarto, deixando Lilia desconfiada a fitá-lo pelas costas. Mais tarde, à hora do jantar, ficou à espera de uma reação do pai que não veio. Lilia não havia comentado de sua ausência, ou porque acreditava nele, ou porque realmente não se interessava, ou porque estava tramando alguma coisa. Das três opções, Ross sabia, a terceira era a mais provável e a pior. Ross não podia imaginar o quanto estava certo. É claro que a saída dele fora notada por Lilia, assim como a dos dias posteriores, sempre à mesma hora. Todas as vezes ela perguntava onde ele fora, e ele sempre lhe dava a mesma resposta. Ótimo para ela, pois o menino, sem saber, colocava nas suas mãos a arma que a faria vitoriosa.